realmente já estou nervosa com essa tecnologia aí, assim. Deixa eu ver se estou bem posicionada de pegar o aparelho de minha filha, que ajuda os universitários. E aí, Tudo desculpem, desculpem, certo. viu? Nem se preocupe, a gente vai se ajeitando. O importante é que deu certo. É, Sim. feliz. Tô te vendo agora. Peraí, você tá me Você está vendo, me mas ouvindo bem? Sim. tô Está te me ouvindo ouvindo bem? bem. Eu não tô te vendo bem, mas tô te ouvindo bem. Como assim não está me vendo bem? Eu tô ouvindo bem, mas não tô vendo tão bem. Assim, a imagem Ah, tá meio a imagem. que embaçada. Você tá me ouvindo? Tá chegando, gente, tá mais perto. É para poder movimentar e o pessoal ir entrando. Liu, é, a gente está começando agora também, que teve um errozinho aqui técnico. Então, menina, não tenho muita fome. Com 6, 7 semanas, parecia que tinha um buraco negro na minha barriga. E eu morria de fome. Mas agora, vocês estão me ouvindo? Agora eu tô super tranquila, assim, não tô faminta, não. Pelo contrário, eu tô com a sensação, às vezes, de empachamento, assim. Se eu como um risoto no almoço, uma coisinha assim mais, aí eu fico com aquele risoto ali, ó, o dia todo, que às vezes nem dá mais fome. Mas, mas também melhor, assim, não sentir. Vocês estão me ouvindo, gente? Mas ela caiu, mas daqui a pouco ela deve estar voltando. Deve ter sido um problema com a internet. Pronto, ela já está aqui. Ô, Lio, é isso mesmo. Mas a gente tem que se equilibrando, né? E ver, tipo, sempre assim também é uma coisa que eu sempre digo, tem que ver o que é fome e o que é vontade de comer, né? Marcinha! E aí, Agora você está me vendo bem agora? tá perfeito, maravilhoso. Seja E aí, bem-vinda. que é que vocês estavam conversando? Tá As falando da perguntas das vida. gravidinhas. Eu quero agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui falando com essa grávida plena, feliz, e que eu estou podendo participar desse processo de tanta alegria, de tanta vitalidade. Oh, Marcinha, é um prazer imenso. Tava falando pro pessoal que antes de eu ir em Doutor Rodrigo, eu fui em você. Eu engravidei, eu pensei, Mércia, eu preciso ir, Mércia. Cuidar dessa alimentação, né? Era para eu ter ido antes de engravidar, que eu acho que é uma dica que eu acho que vale a pena a gente, né, tá compartilhando também com quem tá pensando em engravidar. Mas eu acho que hoje, assim, o prazer é nosso de estar com você aqui, disponibilizando seu tempo, seu conhecimento, seu carinho. É muito feliz. Então, né? Aí o que que eu pensei, Messinha? Da gente dividir mais ou menos nos 3 blocos assim de perguntas. Tiveram algumas perguntas sobre a pré-concepção, né? A parte da concepção, do pré-gravidez. E aí trazer algumas dicas relacionadas a isso. Depois a gente falar um pouco da gestação, que eu acho que é a maior parte das dúvidas, né? Que tem a questão do que pode e o que não pode comer, o mito do comer por dois. Como o Liu falou, ela está com a fome enorme, então o que é que faz com essa fome? O que é que faz com o enjoo? Então, algumas dicas assim, né? Que eu acho que, claro que é sempre importante. A gente vê a individualidade de cada um, né? Então, que eu estava falando no começo também com o pessoal, eu falei, quando a gente vai em Messinha, ela fala. Ó, isso daqui você come isso, você não come, para você dar, porque assim não adianta ter aquele cardápio fechado e chegar na hora você não fazer nada, né? Que eu já fiz muito isso na minha vida, confesso. Então, claro que você vai passar uma visão geral, de dicas gerais, mas sabendo que se a pessoa quer algo mais específico, nada melhor do que ter o acompanhamento realmente, né? Fazer esse pré-natal nutricional, né? Que eu na primeira consulta você já mostra tudo bonitinho, a questão do ganho de peso. Então, acho que a gestação vai ter um monte de coisa para a gente conversar. E também falar um pouquinho desse pós-parto.
que algumas meninas perguntaram também, o que é que pode comer, o que é que não pode, o que é que ajuda na cólica, o que é que atrapalha, em relação ao leite. Então, se deixar, a gente fica aqui várias lives. Dá umas 3 lives, né? Bem, mas assim, como se fosse essas lives, eu gosto de conversar com o público, né, com as pessoas que estão assistindo, como se cada uma delas estivesse no consultório. Então, pense que você quer engravidar e é importante que antes de você engravidar, você procurar organizar essa casa. É assim, você vai casar, você se prepara para o casamento, você se prepara para o noivado, você se prepara para a lua de mel. Então, a gravidez tem que ser preparada, porque descobrir quando já aconteceu muitas coisas, muitas deficiências nutricionais que poderiam ser evitadas antes, né? Já foram. Então, não tem mais. A gente pode apagar o fogo, mas a gente não pode voltar. Então, eu sempre digo para as tentantes e pré-tentantes que a gente tem que organizar a casa. Então, assim, às vezes a grávida pergunta: qual nutriente eu devo usar para que eu consiga engravidar de forma tranquila? Ou então, tive uma gravidez que não evoluiu. Será o que foi que eu não fiz? Quais são os nutrientes que eu deveria ter usado que eu não usei? Né? Então, assim, na realidade, tem aqueles nutrientes que são, vamos dizer assim, o ouro, né? Como é o caso do ácido fólico, né? A gente precisa fazer um uso anteriormente, mas todos os nutrientes, a nível de macro e micro, ou seja, a gente tem que estruturar esse organismo. Se a pré-grávida está sobrepeso, a gente coloca o peso ideal, baixo peso, enfim. Esse organismo organizado nutricionalmente vai favorecer a uma gestação mais tranquila, tanto para aquelas que estão tentando engravidar, que não conseguem, quanto para aquelas outras que engravidaram e tiveram uma frustração, né? Não evoluiu. Então, é necessário esse atendimento. Então, na realidade, não é um fator, são vários fatores. É o acompanhamento, se está estressada, se está ansiosa, se o emocional não está bom. Vamos fazer um acompanhamento psicológico, vamos fazer uma acupuntura, vamos fazer uma avaliação nutricional. Então, assim, vamos nos preparar. A gente precisa fazer uma poupança, né? Que a gente sabe que não é fácil, é um investimento, mas que depois tudo acaba bem, certo? Então, para as pré-gestantes e as tentantes, a minha dica é: usem ácido fólico, né? 2 meses antes, fazendo um aconselhamento nutricional, né? Fazendo exames, né? Vamos ver como é que está esse organismo em relação aos metais pesados. Está contaminado, alumínio, mercúrio, chumbo, como é que está isso aí? Né? O que é que eu estou usando de alimentos orgânicos? Como é que está a minha alimentação a nível de micronutrientes, frutas, verduras, né? Como é que tá? Eu como muito industrializado, minha alimentação é mais natural, então eu preciso organizar esta casa. Intestino, como é meu intestino? Às vezes chegam as grávidas no consultório, tem 5 dias que eu não evacuo. Então, assim, não adianta eu te encher de suplementos se o intestino não é capaz de absorver. É um intestino que é desbiótico, ou seja, tem uma desbiose, não tem uma boa imunidade. Então, a gente precisa melhorar esse intestino também para que ele consiga estar nutrido para absorver os nutrientes que eu preciso, certo? Então, assim, é um momento de fazer um plano alimentar individualizado, ver as deficiências, ver os hábitos alimentares. Messi, eu não como verdura, eu não como fruta, o que é que eu posso fazer? Então, esse paciente, eu sei que eu vou ter que usar suplemento, né? Porque a gente também não vai poder deixar de lado os hábitos dele. Cada paciente tem os seus hábitos, tem a sua cultura. Eu adoro comer acarajé. Por mim, eu tinha que comer acarajé toda semana. Não, a gente vai modular isso aí. Vamos ver o que, é que a gente vai fazer. Então, assim, não é a carrasca. A gente tem os combinados, né? A gente tem aquele dia que a gente libera. Mas vamos ver como é que está esse organismo antes, certo? Perfeito, Então, Messinha. a minha dica para pré-concepção é essa. Tentar
voltar, fazer uma viagem para dentro do organismo, a parte celular, para ver como é que tá a minha nutrição a partir daí. Não é só saber se está gordo ou se está magro, tá? Isso aí não quer dizer nada. Isso aí é muito superficial. Isso é perfeito, assim, quando você fala, né? É o acompanhamento nutricional, é o psicológico, é esse voltar para dentro, né? E engloba tudo, é o que você come, é o que você pensa, é o como você se cuida, né? Então, isso é muito importante. Teve uma pessoa que perguntou sobre a suplementação de B6, B12, porque ela teve já 2 abortos anembrionários que ela estava fazendo. Eu acho que ela está fazendo essa suplementação. Se é indicado, se não é, se tem algo a mais que precisa ser avaliado. Tiveram duas que falaram dessa questão da gestação anembrionária que não evoluiu. Então, para isso, além dessa questão da nutrição, de maneira geral, desse equilíbrio do corpo, né, de maneira geral, tem algo a mais que você recomende, alguma dica assim? A gente precisa ver a questão realmente da B6, do ferro, do ácido fólico. A gente tem que ver a idade dessa gestante, né? A partir de 38 anos, a gente sabe que existe um risco. Esse marido, como é esse parceiro, como é que está o grau de nutrição dele, né? Como é que está a tendência, se bebe, se tem etilismo, se é fumante, né? Enfim, a gente precisa fazer o acompanhamento dos dois. Como é que está a taxa de zinco desse homem, né? Então, na realidade, quando a gente fala essas gestações que não foram viáveis, né, a gente pensa só na gente, mas a gente tem que pensar no casal. Eu sempre recomendo, quando eu passo o suplemento para uma paciente que está tentando engravidar, eu mando que dê também para o marido, para o parceiro, e que ele faça uma avaliação também, faça exames laboratoriais para ver como é que ele está, né? Como é que está o espermograma, né? Outra coisa, se já aconteceu, já fecundou, foi a questão do embrião que não evoluiu, realmente pode ser uma deficiência. Mas é multifatorial, eu não posso afirmar que é aquele nutriente, certo? Então tem que ver com o obstetra, né? Tem que fazer exames mais específicos, tem que ver uma série de fatores, tá? E a nutrição entra nessa equipe como, vamos dizer assim, como um fator importante para evoluir gestações. E a gente sabe que, na realidade, é uma coisa que acontece. De 15 a 20% das mulheres abortam. Às vezes, nem sabe que engravidou, já aborta, né? Então, a gente sabe que isso é uma coisa que acontece. Mas tudo isso que eu falei antes faz parte, né? Essa suplementação precisa fazer exames mais específicos, não só desses nutrientes, para não sair tomando só esse nutriente e vendo o resto. Como é que está o intestino dessa pessoa que já perdeu 2 gestações? Né? Será que está absorvendo esse suplemento que ela está usando? Né? Então, será que não tem outros micro-organismos que estejam em déficit? Então, eu acho que é muito mais profundo para a gente poder afirmar. Não, é só isso. Não é só isso. Isso é importante, mas tem outras coisas que a gente tem que buscar e investigar. Perfeito. E se munir de todas essas assim ferramentas, né, mas assim, aí eu digo sempre assim, gente, não percam a esperança, não deixem de acreditar que no momento certo as coisas vão evoluir, porque às vezes acontece uma vez, outra vez, e você começa a desanimar também, né, Marcinha? E aí começa a ter mais medo de, de não evoluir do que aquela confiança de que vai dar certo. Então, por isso que essa equipe multidisciplinar é muito importante nesse processo. E entregar, fazer tudo direitinho, se cuidar, que na hora certa o bebezinho vai vir aí para essa família. E assim, existe aquele fantasminha, né, para essas mulheres que tiveram essa frustração. Né? Quando vem uma gravidez futura, então já fica com aquela ansiedade, com aquele medo. E o tratamento psicológico, uma microfisioterapia, uma acupuntura, isso tudo vai ajudar, fazendo a parte técnica, nutricional, com obstetra, um estudo genético, enfim, fazendo tudo que tem disponível hoje para ser feito. A cabeça é importantíssimo, tem que estar em sintonia com o limite, certo? A gente precisa, porque a gente sabe que a gente está passando uma energia de medo para essa nova gestação.
né? Então, isso é importante a gente buscar apoio. Perfeito. Muito bem. Então agora vamos para a parte da gestação. Primeira Aí, pergunta. Vale. não, pode dizer. Então, a primeira coisa, né? Assim, o que é que pode, o que é que não pode? Porque é aquela coisa, pode café, não pode café, eu gosto de chá, não pode de chá. O que é que de maneira geral, assim, né? O que é que pode, o que é que não pode para a grávida? São os mitos, né? Os mitos. Eu sempre digo que aconteceu a gestação, a gente tem que se tornar um pouco mais leve, tá? E assim, se permitam confiar no profissional que está te acompanhando, certo? Então, assim, vai para engravidou, aí vai para a internet. Não posso tomar café, não posso comer chocolate, não posso comer gengibre, não posso comer alho, não posso. São tantos não posso que imagine. Então, assim, eu sempre digo que a gente tem que usar o bom senso. Para tudo tem que ter o bom senso. E tem aquela coisa individualizada. Se eu gosto de tomar café, sempre tomei café, não tenho nenhuma restrição, não tenho nenhum problema de arritmia cardíaca, não tenho nenhum problema de saúde que contraindique. A gente pode usar uma xícara de café pela manhã, coado, um café que não seja muito forte, né? Onde a quantidade de cafeína dessa xícara não vai chegar ao limite máximo permitido por dia para a gestante. Então, o café pode ser liberado. Agora, se aquela paciente que sente uma sensibilidade maior, não vai usar, né? Então, tem que saber para quem é que você está prescrevendo também. Então, café eu permito uma xícara, se o paciente gosta, tem vontade, porque às vezes enjoa do café, né? No início. Tem pacientes que adoravam, a primeira coisa, enjoei o café, tem o cheiro forte. Não pode acontecer isso. Mas se você não tem, precisa daquele café para despertar, uma xícara, 160 ml é o que eu recomendo. Gengibre. Gengibre é ótimo, inclusive é um alimento que ajuda nas náuseas. Então, fazer aquele suquinho verde colocando um pedacinho de gengibre. Eu não gosto de usar o gengibre já industrializado, aquele gengibre em pó. Eu prefiro que compre a raiz, né? Uma raiz orgânica, que você coloque, já pode fatiar, congela. No momento que vai fazer o suquinho, coloca. Então, tem aquele alimento natural. As propriedades, né? O princípio ativo desse alimento está mais biodisponível naquele momento, certo? Então, pode usar gengibre sem problema nenhum. Canela. Canela é outro alimento polêmico, né? Então, tem um trabalho que se fala a canela na gravidez e outras ervas e especiarias que são contraindicados, mas quando você vai ver na íntegra um trabalho de 2010, quando saiu esse trabalho, eu já usava canela desde 98, né? Então, eu já usava, e aí eu fui ver, e realmente, assim, eles não mensuram, eles falam que o grupo estudado usavam doses exageradamente elevadas, tá? Então, assim, o que é que a gente recomenda de canela? Até para náusea também, a canela ajuda. É aquela quantidade que não chega nem a 3 gramas. É o que você vai usar polvilhado em uma banana, é que você vai no abacaxi, é aquele pauzinho que você bota no chá, certo? Então, na realidade, é uma quantidade muito pequena, que fica muito aquém daquela recomendação. Imagine um pauzinho de canela para ter o poder de estar chegando e causar um aborto, né? Então, assim, é uma coisa que realmente, na nossa prática clínica, não tem nenhum problema. Eu já uso com segurança e não existe caso, assim, de ter um abortamento por conta de canela. Agora, o que é que eu faço? Tem aqueles pacientes, como essas pacientes, que já tiveram alguma frustração passada e dizem, mas eu não me sinto segura. Então, eu respeito, não use. Porque a cabeça da gente é capaz de muita coisa. Então, assim, se eu estou insegura em usar aquele alimento, eu não vou usar. Eu estou te assegurando que não tem problema. Mas se você não. É como um remédio. Estou morrendo de vontade de náusea, mas eu tenho medo de tomar remédio. Eu prefiro ficar com a minha náusea. É um direito que você tem, certo? Esse remédio é seguro você usar, né? Não sou eu que vou prescrever, o obstetra que vai prescrever.
Bom, então já falei da canela, do gengibre, do café, chocolate. Então, chocolate pode ser utilizado, lembrar que chocolate é calórico, né? A gente deve dar preferência àqueles chocolates que são, assim, de uma qualidade melhor, tem mais o cacau mesmo, tem mais substâncias antioxidantes, né? É importante para a gente ficar feliz, né? Ajudar na serotonina, principalmente aquele momento de final de tarde, que às vezes a grávida fica naquela tristeza, aquele crepúsculo. Então, vamos comer um pedaço de chocolate amargo, 70%, pode ser com açúcar de coco, né? Já é menos calórico. Então, evitar assim, o excesso de chocolate por questão de caloria também, certo? Que outros alimentos? Cúrcuma, né? Um outro alimento que me perguntaram há um tempo desse. Você vai usar o que da cúrcuma? Você pode usar a cúrcuma no alimento, como você usa o cheiro verde, como você usa o alho, como você usa um açafrão, que é a cúrcuma, né? O cúrcuma açafrão da terra, o cúrcuma. Onde você pode usar um alho, uma cebola, enfim. Você vai usar como parte da alimentação. Não é usar o suplemento de cúrcuma como a gente faz antes. Antes da gravidez, eu até dou, por ser uma substância antioxidante. É uma substância que faz bem ao organismo nesse momento. Então, na gravidez, a gente vai usar de forma assim. Então, uma receita no pão para dar uma cor, no arroz para dar uma cor. É melhor você usar uma cúrcuma a você estar usando o quê? Extrato de tomate, esses molhos processados, que tem muito sódio, que tem muita química, né? Corante e tudo mais. Então, a gente pode usar a cúrcuma. Chocolate, café, que Marcinha aqui, viu, colocou aqui, a quantidade de canela no cappuccino, então, é ok? veja só, o cappuccino, sim, é ok, mas veja que o cappuccino, ele não é só a canela. Ele tem o café, a canela e o chocolate. Já é um alimento que ele tem uma quantidade, mas você pode sentir o quê com esse cappuccino? Quando você toma uma coisa muito forte, você pode sentir taquicardia, entende? Então, cappuccino eu prefiro que não use, porque é concentrado. Entendeu? A não ser que você faça ele diluído, né? Uma quantidade menor, ou então faça um cappuccino caseiro, certo? Onde você bota o leite, chocolate, um pouquinho da canela, tudo bem, certo? E aí você tem que ver também quem é essa gestante. Já tomava antes? Como é? Que concentração que toma esse cappuccino? Qual a quantidade? Tá? Então é isso aí que a gente tem que ver. Essas misturinhas. E às vezes também, né, Marcinha, ver como você falou assim, como é que você se sente. Eu acho que, como você falou, às vezes você mesmo enjoa. Às vezes você toma um pouquinho ali, porque também cappuccino não é um negócio que você toma muito, né? Às vezes toma um pouquinho. Aí você se sente bem. Então, tudo é esse equilíbrio, né? E percebendo. Muito Mas, senso. Eu tenho uma paciente que ela disse o seguinte, e quando ela chegou do consultório, que perguntou sobre o café, que adorava café. Então, eu dizendo café coado, ela disse, então é por isso. E o expresso, eu disse, eu não aconselho o expresso, se for aquele expresso concentrado. Ela disse, por isso que uma vez eu tomei o expresso e me deu um ataque cardíaco. Então, assim, seu organismo está dizendo o que é que está acontecendo. Então, você sabe que aquilo já não fez bem, entendeu? Mas isso não vai causar, se você toma uma vez, não vai causar assim um dano. É diferente no bebê. É diferente de você ter uma paciente que não tem imunidade para toxoplasmose, né? Que o obstetra orienta, o nutricionista orienta, olhe, cuidado com os alimentos crus, né? E aí você vai e come um alimento cru que está contaminado com o toxoplasma. Essa contaminação vai causar um dano direto ao feto, ao bebê. Então, são coisas que a gente tem que. Eu sempre digo assim: ó, existe aquilo que é proibido e aquilo que a gente deve evitar. Aquilo que a gente deve evitar, a gente vai usar eventualmente. Então, no final de semana, por exemplo, embutidos. Embutidos não é saudável nem para uma pessoa que não está gestante, né? O presunto, o salame, o blanquê, o parma, todos esses alimentos não são saudáveis, porque tem muito sódio, tem gordura saturada, tem uma mistura, aquilo ali não é alimento, é substância alimentícia diante de tanta coisa que tem ali dentro. E de repente eu digo, olha, você não deve usar esses alimentos. Eventualmente, se você está com a pressão normal, você está com a gravidez normal, você vai no evento,
né? Graças a Deus que agora não está tendo evento. Mas quando tem eventos, casamentos, formaturas, e aí você vai comer uma salada e tem um pedaço de presunto. Então, naquele alimento, você pode comer, aquele momento ali não é comprar na sua casa para fazer o uso habitual, o uso diário, né? Então, esse bom senso a gente precisa ter. E o nutricionista está aqui não para ser um carrasco, mas para ser aquele profissional que vai te orientar, que vai puxar a orelha quando deve puxar, que vai te acolher quando precisa ser acolhido. Então, assim, São João, né? Então, o consultório voltou com um aumento de peso lá em cima. Ó, vamos observar, foi um momento pontual, né? Onde a gente come aquelas coisinhas maravilhosas, gostosinhas. Mas agora vamos focar na atividade física, vamos seguir o cardápio, o plano alimentar direitinho, vamos evitar essas saídas, esses extras, porque é assim que a gente vai fazendo, porque não é um robô, né? A gente dá um cardápio, você é minha gravidinha, você sabe, a gente dá um plano alimentar com várias opções. Você não vai comer aquilo todos os dias. Então, um dia você come um pouquinho mais, outro dia. Agora, você tem que ter aqueles alimentos que você deve usar no dia a dia. Então, eu não posso deixar de comer uma leguminosa, um feijão, uma lentilha, um grão de bico, um andu, um mangalô. Fazer substituições. Não posso deixar de usar proteína, porque eu preciso de proteína, certo? O bebê precisa de proteína. Então, se eu uso déficit de uma proteína em menor quantidade, ou sou um paciente que não uso proteína animal, a gente tem que fazer a suplementação, porque eu preciso dessa proteína para o bebê, certo? Então, assim, são nutrientes que a gente. E eu chamo a atenção, ó, isso aqui você não pode deixar de usar, tá? Se você não usar, você vai fazer esse substituto. Ah, eu não tenho condição de almoçar. Então, vamos ver um suplemento que você possa usar, que vale atender naqueles nutrientes que você não está conseguindo porque não está se alimentando, fazendo a refeição, por exemplo. É, então, os vegetais, né? Às vezes não come fruta, mas come verdura. Às vezes não come verdura, mas come fruta. E a gente vai tentando armar o quebra-cabeça daquele plano alimentar de forma que a gente consiga atingir o objetivo. Claro que eu tenho grávidas que não come verdura, não come fruta, não come feijão. E você vai fazer o quê? A gente vai ter que entrar com a suplementação pesada com essa paciente, chamar, conversar. E tem aquelas que já engravidaram sem programação, que tá com as taxas todas alteradas, que aí eu digo que a gente tem que apagar o fogo. Aí a gente tem que correr atrás, né? Ou então aquela paciente que chega com 30 semanas com um bebê com restrição de crescimento intrauterino, porque quando você vai ver a alimentação, é aquela grávida que realmente tem um trabalho muito corrido, vive viajando, come comida de rua, de fast food. Aí você tem que correr atrás, dar uma paradinha, afastar essa paciente para a gente tentar correr atrás para essa criança ganhar peso, esse bebê ganhar peso para conseguir atingir aquela curva, certo? Então, a alimentação da grávida é muito assim, é do momento, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. O primeiro trimestre é aquele momento de modificações. Às vezes eu tô com muita náusea, eu tô vomitando, eu não consigo comer nada. Se é uma grávida que já tem uma boa reserva, dá pra gente segurar, certo? Dá pra gente segurar, porque às vezes até o suplemento que você dá, ela não consegue tomar. Então, o que é que a gente faz? Ela tem reservas para isso, o bebê está se formando, né? A partir do segundo trimestre, quando melhora, a gente vai repetir os exames e a gente entra já com o polivitamínico, a gente faz as formulações dos micronutrientes que ela está em déficit e aí a gente segue. Então, segundo trimestre é aquele momento que o bebê está crescendo, ele já está todo formado, então a gente precisa aumentar a proteína, as vitaminas, os minerais, assim, a demanda é muito grande. E eu digo que é um momento que a grávida tem para se movimentar, porque ela está mais disposta, atividade física, né? E se alimentar melhor. Porque aí vai chegar o terceiro trimestre que às vezes começam aqueles sintomas gastrointestinais do primeiro. A barriguinha está grande, comprime o estômago, começa com azia, e aí às vezes volta a sentir vontade de vomitar. Obstipação intestinal, né? Que é outra coisa, a prisão de ventre, que pode acontecer a partir do segundo trimestre, às vezes logo no início da gravidez pela questão hormonal, porque não consegue beber líquido. Né? Então, a gente tem que cuidar também desse intestino. Olha o que eu falei antes de engravidar, que a gente tem que cuidar desse intestino. Então, usar os probióticos, usar as fibras, né? As frutas, os legumes, beber água,
que no início às vezes não consegue beber toda a quantidade de água. Aí nem adianta dar tanta fibra no início, porque se não bebe água, essa fibra vai ressecar, né? Então a gente tem que tentar ir aos pouquinhos, lubrificar, dar um pouco mais de uma gordura boa, um azeite, um óleo de coco, para ajudar a lubrificar esse intestino, para tentar fazer com que essa grávida consiga melhorar o ritmo intestinal, usando também os probióticos, né? A gente sabe que probiótico é vida. Independente da grávida, independente da nutriz, independente da pré-gestante, então, lactobacilo é vida, tá? A gente precisa usar, porque é o eixo cérebro-intestino. Lembrem-se que enfesada, né? A gente não quer ficar. Perfeito. Mestre ali, eu botou outra pergunta aqui, ó. Quem tem intolerância a glúten e lactose, é bom evitar 100% durante a gestação? Bom, intolerância a glúten e lactose, tá? Se ela tem intolerância, ela tem um sintoma quando usa, né? Então, se eu tenho um alimento que, para mim, é como se fosse um alimento que é um malefício que me faz, eu não vou usar. Agora, eu tenho versões sem lactose. Ou então, se é aquela paciente que gosta muito de um pão e não pode comer o glúten, a gente pode usar pão sem glúten, né? A gente pode usar, tem várias receitas com outras farinhas que a gente pode usar. Agora, se é uma intolerância leve, aí eu tenho intolerância porque eu fico com excesso de gases, meu intestino prende, eu fico com sensação de plenitude gástrica. Então, o que é que eu vou fazer? Eu digo, ó, é o custo-benefício. Se você está com muita vontade, você não tem um dano maior, mas você tem esse sintoma que lhe incomoda, você vai ver o que é que você quer. Você quer arriscar, você vai. Agora saiba que você pode ficar com prisão de ventre, com distensão abdominal, com excesso de gás. Em relação à lactose, a gente tem a enzima que a gente pode estar usando antes de alimentar, ou tem a versão sem lactose, que a gente também pode estar usando. Um queijo sem lactose, um leite sem lactose, né? Um iogurte sem lactose. A gente pode fazer uso. Tá? Agora, evitar 100%. Se é intolerância, eu já não coloco no cardápio e não estimulo essa paciente a usar, porque eu sei que vai fazer bem, certo? E teve uma gravidinha que perguntou assim: acho que Pri, comer doce na gestação estimula o bebê a gostar de doce quando nascer? Eu falei: Aí olha. a gente vai para aquele mesmo princípio de pensamento, né? Nada em excesso. Se eu estou com minha glicemia normal, estou com tudo normal e eu quero comer um doce, eu posso comer um doce. Final de semana eu vou comer um pudim, vou comer um pavê, vou tomar um sorvete. Agora, a gente sabe que o líquido amniótico, né? O bebê, a partir do segundo trimestre, ele já começa a sentir o sabor do líquido amniótico. Se é uma mãe que come muito doce e o líquido. Eu tenho pacientes que chegam, que são formigas, né? Aí dizem, mas eu não estou me conhecendo porque agora eu não estou com vontade. Graças a Deus, porque no início eu não sente vontade. A vontade vai acontecer lá depois da 20ª semana, 24ª semana, que vai começar a sentir a vontade doce. Então, se nesse momento você come pontualmente, não tem problema. O que não deve acontecer é comer muito, porque realmente o líquido amniótico pode ter o sabor mais doce. E o bebê, quando nasce, né, futuramente, claro que na primeira infância eu não aconselho, apesar de não atender bebês, eu digo sempre que meu filho, ele tirou todos os meus neurônios para fazer introdução alimentar. Então, eu não tenho equilíbrio emocional para fazer as papinhas, porque realmente eu sofri muito com meu primeiro filho. Então, eu tenho colegas que fazem muito bem esse papel e a gente não recomenda usar açúcar, né, nas papinhas, nos sucos. Tem que ser in natura, tá? Porque o que faz a criança gostar de tudo com açúcar somos nós, mães, né? Quem é que apresentou açúcar para as crianças? Quem é que apresentou sal para as crianças? Às vezes chega a criança, assim, quando eu acompanhei a mãe, né? Então sempre pede, mestre, por favor, já tem 9 anos. Aí, às vezes, eu atendo crianças de 9 anos que estão com um sobrepeso, e aí a gente vai conversando, aí, porque eu só como feijão com calabresa. Aí eu viro para ela, e quem apresentou a calabresa? E quem começou a botar a calabresa no feijão?
Então, tem essas coisas. Essa educação que você faz desde antes, você leva para a vida inteira. Hoje, eu consigo atender pacientes que os filhos já estão grandes e mandam para mim, olhe como ela está. Ela come brócolis, ela come folhas, ela come todas as frutas. Crianças que comem tudo, por quê? A mãe comeu na gravidez e educou nessa linha de uma dieta funcional, de uma dieta mais comida de verdade, sem tantos industrializados, né? Retirando de casa os biscoitos recheados, né? Não, mas esse aqui só tem 40 calorias. Mas e quem disse que a gente ainda está nessa época de contar caloria? Que quantidade de sódio tem? Que tipo de gordura tem? Gordura trans, né? Muito sódio, carboidrato de alto índice glicêmico. Olha a cascata que faz, aí começa a ver aquela barriguinha já, né? Aquela obesidade abdominal por uma dieta de industrializados, de fast food e de sorvete que é cheio de creme, cheio de gordura hidrogenada, certo? Então, é bem por aí. A gente tem que prestar atenção nessas questões do açúcar, né? Voltando à pergunta, para que a gente tenha um limite e tenha um critério de uso. Final de semana, a gente sempre libera. E agora é engraçado, viu, Messinha, assim, de desejo, né? Minha mãe, quando estava grávida, ela falou que a única coisa que saciava a fome dela era uma baguete de queijo e um copão de vitamina de banana. Pois até hoje eu amo vitamina de banana. Se eu tomar, tipo assim, a vitamina de banana de manhã, agora grávida, não sei, né? Não fiz essa experiência, mas antes da gravidez. Se eu tomasse de manhã, eu ficava, tipo, até de tarde sem comer tranquilamente. Me dava uma saciez tão grande. E minha mãe dizia que ela não gostava de banana antes de estar grávida. Que foi uma das coisas que fez ela chamar a atenção desse gosto diferente que surgiu. Ver como muda, né? Como muda. Às vezes, a gente muda o paladar para aquilo que remete à infância, ao carinho, ao aconchego, aquele sabor do mingauzinho que a avó fazia, sabe? Aquele bolinho que... Então, são coisas que você acha que uma paciente que tem desejo de... Eu não posso proibir, a não ser que ela tenha um problema de saúde muito grave. Não, minha filha, vá comer esse bolo, vai lhe fazer bem. Isso aí tem aquela memória, sabe? A memória afetiva, isso é importantíssimo, né? Então, assim, são desejos, tem o sabor da infância naquilo, tá? É como você comer aquele umbu, né? Que você tirou lá na fazenda, que você vai para o pet madurinho, tem que comer, não tem jeito. Então, essas questões a gente faz. Agora, sim, esses desejos, a maioria deles são desejos, assim, que é sempre coisas 2 horas da manhã eu quero comer um Mac. Mas só serve se for aquele Mac com bem mostarda, bem ketchup e batata frita. Gente, pelo amor de Deus, não serve um hambúrguerzinho artesanal feito em casa. Versinha, olha, no primeiro, acho que nas primeiras semanas, acho que assim, entre 6 semanas, 7, parecia que tinha um buraco negro na minha barriga. Eu acordei uma vez, assim, 2 horas, 3 horas da manhã, morrendo de fome, a barriga roncando. Pois eu abri o olho e falei, olha, bebê, você não vai comer agora, isso não é hora de você se alimentar, é hora de você dormir. Bebi água e fui dormir, eu não fui comer, Messi. Agora, depois disso, eu não tive mais, tipo, não acordei mais para comer. Aí, mas levantar para comer de noite eu não me permito. Deixa eu te dizer. Se por acaso acontecer uma fome noturna, né? Pode acontecer. Aquele dia que você jantou mais cedo, que você não fez a ceia. Então, se você acordar com fome, você pode comer, certo? Então, come uma fruta, né? Usa umas castanhas, né? Uma coisa mais prática que você dê uma seguradinha, porque realmente pode acontecer. Eu sempre digo, gestante não pode sentir fome. Então, para a gente melhorar as náuseas, para a gente controlar esse buraco negro, a gente precisa fracionar a dieta. Então, a gente tem que fazer mais refeições com volume reduzido, certo? Ah, isso não vai engordar? Não. Sabe o que é que vai engordar? Se você passa um tempo longo sem se alimentar,
Quando chega na refeição seguinte, você está passando mal de fome. Você não vai se conformar com aquela quantidade prescrita. Você vai comer a mais e vai ficar depois passando mal. Aí o que é que acontece? Come demais. Ai, meu Deus do céu, eu tô cheio. Pronto. Aí o que é que acontece? Na hora do lanche à tarde, não vai querer lanchar, porque ainda está se sentindo, conversando com o alimento que comeu no almoço. Quando chega a 4h30, 5 horas da tarde, olha a náusea, porque não comeu na hora certa, porque o estômago ainda estava cheio, porque entende que é tudo uma cascata. Então, assim, você precisa ter horários. Geralmente, quando eu tenho pacientes que têm uma dificuldade no trabalho, e principalmente agora na pandemia, com esse negócio de máscara, né? Às vezes está na rua, realmente tem medo de tirar máscara, e eu concordo com isso. É complicado, principalmente quem trabalha em área de saúde. Muitos pacientes que são médicos, que trabalham em consultório, e às vezes me dizem, olha, hoje eu passei mal, mas eu tenho consciência, porque no consultório eu fico com medo de tirar a máscara até para beber água e me contaminar. Então, uma situação dessa, às vezes a gente sugere, né, algum alimento de canudinho que você abriu ali, ó, rapidinho, tomou, não precisa estar pegando para comer, ó, bebeu e tudo certo. Então, a gente vai dando essas opções para tentar atrelar o plano alimentar à realidade de cada um. Por isso que pode ser um plano único, né? A gente precisa individualizar e cada dia que passa está mais individualizado, exatamente porque cada um tem as suas necessidades. Eu não posso dizer que você, Priscila, tem a necessidade de micronutrientes de uma outra paciente. Não tenho, é por isso que a gente pede exames, né? Para a gente ver como é que estão. Às vezes, só aquele polivitamínico, só um polivitamínico padrão que você está usando, às vezes a gente tem que dar outros nutrientes, só aquele não é capaz de suprir. Tudo vai depender de como você começou a gravidez e quais são os seus hábitos alimentares. Então, para cada paciente, uma dieta específica. Perfeito, Marcinha. Deixa eu ver aqui outras perguntas. É, teve uma pessoa que perguntou, suplementação de ferro pode piorar ou causar o melasma? Não, o melasma pode acontecer, né? É uma questão hormonal, mas geralmente quem tem tendência a uma pele que fique mais marcadinha, fez uma cirurgia, apareceu, tem aquela a pele que mancha com mais facilidade, geralmente o que é que os dermatologistas aconselham? Usar filtro, não expor ao sol, entende? E assim, essas pacientes que já têm essa tendência, eu sempre aconselho, procure um especialista, certo? Mas o ferro, se for necessário tomar, você vai tomar e não vai ser ele que vai ser o causador desse melasma, entendeu? Então, assim, o ferro, se estiver com déficit, vai precisar usar. A gente vai usar a melhor forma, às vezes aquele paciente está nauseando muito, né? Está com vômitos, então tem algumas formulações que pioram essas náuseas, esse desconforto gástrico. A gente busca fórmulas e formas de suplementos que diminuem esse sintoma. Mas se precisar usar, é importante, porque a gente sabe da deficiência do ferro, o que é que pode causar, né? Uma série de fatores. Anemia ferropriva, pode causar baixa de ferritina, e aí vai a cascata todo, parto prematuro, enfim. Então, a gente tem que suplementar, é um nutriente importante e por isso que a gente aumenta tanto as fontes de ferro na alimentação para tentar não ser necessário estar suplementando. Mas, às vezes, sim. E não é difícil, é muito comum precisar de suplementação de ferro. Perfeito. Marcinha, outra pergunta aqui, É, deixa eu ver aqui. Vontade louca de tomar chá, mas a Nutri só liberou chá de fruta. Realmente faz mal? Bom, chá é outro alimento polêmico, eu não falei, tá vendo? Os chás, assim como qualquer medicação, você deve usar se for necessário. Eu sempre recomendo aqueles chás terapêuticos, né? Erva doce, erva cidreira, camomila, a folha, não recomendo o sachê,
tá? Você compra a folha desidratada, guarda na geladeira para não ficar com fungo, né? Bota na xícara, água fervente, colocou, tampou 5 minutos. Infusão, você vai tomar assim. Estou com gases, posso tomar um chá de erva doce para ajudar a expelir esses gases. Ai, mas eu não consigo dormir, tô com insônia. Vou tomar um chazinho de camomila, um chazinho de erva cidreira antes de dormir, certo? Tudo bem, não tem problema nenhum. Ou pode ser também um chá de fruta, se você gosta, né? Por exemplo, um chá de abacaxi, um chá de maracujá também ajuda a dormir. Agora, sabendo que chá em excesso é hepatotóxico, pode causar problema no fígado. Então, existe uma linha que usa muito chá. Eu não concordo. Eu acho que a gente tem que usar o chá como a gente usa remédio, como uma conduta terapêutica, não como hábito, certo? É, deixa eu ver aqui só. Andréia, você, só para avisar aqui, que você colocou, quero engravidar. Ah, tá. Que ela falou que teve um. Foi outro pedacinho, né, Dé, que eu ia falar. Ela falou que teve uma perda gestacional, que na realidade o bebê, né, não teve batimento, teve que fazer uma curetagem, e ela agora quer engravidar, mas que o intestino dela não funciona bem, né? E aí você Começa por aí. comentou. Vamos começar por aí. Isso, então Cuidado. ter esse cuidado, né, Mercinha, com esse intestino. E aí dizer que, como o Mercinha falou no começo, né? Então não é só comer fibras ou beber água, é organizar todo esse intestino, e para isso é importante ela fazer uma avaliação sua completa, para a partir daí você se sentir melhor. Eu mesma falei no começo da live, né, Mercinha? Eu fazia aqueles cocôzinhos de cabritinho, né? Abrindo minha intimidade aqui com o povo. Aqueles cocôzinhos de cabritinho. Fazer a maternidade real. Tem que ser assim, né, Pri? Exatamente. E, gente, meu cocô tá lindo. Eu faço Vendo? cocô agora bonitinho, com gosto, assim, aquele negócio Não é bonitinho, vida, fino, sem não é esforço, é vida. tudo. Eu E sempre reloginho, digo, Mércia. Tipo, dá de manhã, vem à vontade, eu sento no vaso, não faço força nenhuma, respiro, tá lá, tudo bonitinho. Então, foi depois que a gente começou que melhorou, assim, absurdamente. Foi uma diferença, assim, incrível. eu sempre oriento assim, é, o intestino também precisa de uma rotina, né? Então, assim, se você sai muito cedo, às vezes sai correndo, não toma café direito, aquela agonia. Então, vamos criar uma rotina. Acordei de manhã, bebi minha água, né? Se precisar usar o probiótico desse horário, toma o probiótico. O horário fisiológico é à noite, mas às vezes eu coloco de manhã e à noite, a depender desse intestino. Tomei meu café da manhã e vou para o sanitário. Mestre, não tenho tempo, vamos acordar mais cedo. A gente precisa organizar, porque o intestino precisa ter um relógio, precisa saber que a gente se concentrar para ele entender que aquela hora ele vai funcionar. E tem, vocês, fisioterapeutas, indicam muito aqueles banquinhos para colocar, elevar a perna, né? Para ajudar na eliminação. Então, é importante também. Depois vai para o banho e tudo certo. Não vai ter problema de infecção urinária, pra, de repente estar no trabalho, aí vem um reflexo, quer evacuar e não consigo no trabalho. Aí reprime o reflexo. Pronto, já foi. Se reprimir, já foi. Agora só no outro dia. E a Então, série é fica importante. endurecida, ressecada, aí vem hemorroida, aí vem um monte de coisa. Isso mesmo. Eu, assim, já que a gente está falando aqui, né, a vida real, né, porque eu sou muito transparente também, as minhas pacientes sabem disso. Então, assim, eu trabalhei 30 anos em hospital. Então, eu fui 30 anos obstipada. Por quê? Porque aquela coisa de acordar cedo, filho pequeno, aquela agonia em casa, ia para o hospital. Quem disse que funcionava? Então, às vezes, eu até esquecia. Meu Deus, como é que funcionou? Aí meu marido fala assim: você tem um negócio de uma fissura com esse. Claro, meu filho, como é que você vai no sanitário e não olha? Através do que você está fazendo, você vai detectar vários problemas, então eu tenho que olhar, sabe? Então, depois que eu saí da minha vida de hospital, minha filha, é ter vida. Ir ao sanitário todos os dias é você ser feliz, você ter vitalidade positiva. Creiam nisso, porque é verdade. Só quem passou por uma obstipação e consegue fazer uma bananinha seca é que vai entender o que eu estou falando. Exatamente, gente. É a coisa mais linda. Você olha pro vaso feliz.
Vamos ver aqui outra perguntinha. É, deixa que eu já respondi. Aqui também já foi, que foi a de Andrea, do intestino. Tô tentando organizar aqui o negócio, viu, gente? Eu tô me batendo com a tecnologia. É, Lio perguntou: própolis pode ser tomado na Pode gestação? ser álcool. O extrato de própolis sem álcool pode sim ser usado na gravidez. Inclusive, desde o início da pandemia, que eu tenho usado própolis com as minhas grávidas, minhas tentantes, minhas nutrizes, e um relato assim: ah, Messi, eu não adoeci na gravidez, não tenho problema nenhum. Então, assim, pode ser usado sim. Quem pode, quem tem as taxas normais e puder também usar o mel orgânico, o mel de abelha, também pode usar no pré-treino, usar numa bananinha, entendeu? Pode usar também o mel. E o própolis deve ser usado sem álcool. Perfeito. Deixa eu. Ai, meu Deus, agora. Para a gente ir para o pós-parto, só fechando a pergunta de ideia aqui, que ela perguntou também assim, quais as causas do enjoo na gestação. Você comentou um pouco, só fazer um resumo para ela. As causas do enjoo na gravidez, ela falou isso? Isso. Geralmente, a náusea vem pela questão hormonal, certo? É, a questão da hipoglicemia, porque a demanda é maior. Então, não dá para a gente fazer aquelas refeições a cada 3 horas, né? A demanda é muito grande. Então, por exemplo, se eu me conformava em comer uma fruta de lanche, essa fruta não vai satisfazer. Eu nunca coloco uma fruta, porque aí você absorve a frutose logo, né? A insulina fica alta e vem a náusea. Às vezes, 20 minutos que você comeu aquela fruta, você já está com náusea novamente. Então, eu sempre aconselho a fruta sempre com uma fibra, com uma proteína, com uma gordura, uma castanha. Então, isso vai dar uma segurada maior na absorção desse carboidrato, dessa frutose, certo? E fracionar a dieta. Então, as náuseas podem ser por questões hormonais, podem ser por questões de hipoglicemia, né? Exatamente pela demanda. E às vezes a mulher, quando ela fica grávida, está no iniciozinho, ela não entende, ela sente aquela fome, aquele buraco negro e vai dizer assim: meu Deus, não é possível, eu não vou comer, porque senão eu vou engordar. E não é por aí. Você tem que comer sim. Agora você tem que comer o que você deve comer para lhe nutrir. Não ter fome e comer sanduíche, biscoito, porque na hora da fome só pensa no que é mais prático. Então, pegou aquele biscoitinho que tá ali, que você abriu o pacotinho e comeu. Não. Vamos fracionar direitinho. Eu posso comer até 2 frutas, não junto, como uma fruta agora, daí a pouco como outra, como uma castanha, como tomo um iogurte, enfim. A gente vai minimizando o tempo entre uma refeição e outra para diminuir. Tem mulheres que não melhoram. Tem o lado psicológico também. Depois de 12 semanas, né? A grande maioria já melhorou, mas tem aquelas que ficam até 18, aquelas que ficam até 20 e aquelas que vão até o final da gravidez, certo? Como aqui há 25 anos atrás, 23 anos atrás, que eu não era dessa área, e eu me meti de cabeça nessa área exatamente porque eu queria entender, eu não conseguia melhorar essa náusea. E hoje eu sei que tinha um cunho emocional, mas tinha também a dieta errada, porque vem a náusea e você não quer comer. Aí piora, aí vai ser aquele ciclo vicioso. Então a gente tem que comer antes da náusea chegar para evitar que ela evolua. E aí os vômitos e tudo mais. Messinha, que bom que você teve náusea na sua gravidez, senão a gente hoje não ia estar aqui, tá vendo? Tem náuseas que vêm para o bem, então valeu a pena a Olha, sua duas náusea. coisas que me fizeram entrar nesse mundo, né? Nesse mundo mágico, que eu acho assim, eu acho que a gente que trabalha com a maternidade, a gente é feliz, porque a gente trabalha com amor. Eu digo assim, não tem cansaço para você estar ali com aquela paciente. Cada uma que entra, você quer fazer o seu melhor, você quer que aconteça, você quer vê-las felizes, alegres, com os bebês lindos, plenos, maravilhosos. Então, a amamentação, que foi no meu primeiro filho, foi muito difícil para mim. E depois, com as orientações, na segunda eu consegui amamentar 1 ano. Eu digo que ela foi o meu resgate, por ela eu vim trabalhar nesse mundo. Né? Então, assim, é muito bom quando a gente tem os dois lados,
que a gente consegue perceber o que foi que a gente errou, ou o que foi que a gente não aprendeu, o que a gente deixou de fazer para que desse errado. Então agora a gente pode corrigir. Perfeito, Numa maravilha. gravidez nunca é igual a outra, certo? Então aquela eu tive náusea, a outra não tive, aquela eu amamentei, a outra eu não amamentei, e por aí vai. O importante é que a gente vai aprendendo em todas elas, né? Mas sim, vai dando tudo certo. João botou aqui, ó, duas maravilhosas, cuidaram de mim. E sou gratidão até hoje. Carol, Hein? linda. Carol, da Micro, que é Ah, filha. Carol é fofa. E A aí, micro, eu sou assim fã da micro. Eu indico para as minhas pré-gestantes, para gestantes, para as nutrizes, porque eu vivi a micro quando eu não sabia nem o que era e ela me apresentou e eu achava que era coisa, isso é coisa de bruxaria. Depois que eu fui estudar e ver que realmente é uma ciência que começou na França e hoje tem vários benefícios que a gente sabe dessa energia. Ela passava muito, isso não vai adiantar nada. Eu, né? Na minha cabeça. Aí ela dizia assim, ó, se amanhã você sentir assim, é, uma náusea, dor de cabeça, diarreia, é normal. Aí, ó, um negócio que você mexe, você vai sentir tudo isso. A coisa foi tão assim que no dia seguinte eu senti e achei que eu tivesse comido alguma coisa errada. Eu disse, comi alguma coisa estragada, meu Deus. Aí quando no final da tarde ela me liga e sentiu alguma coisa, eu senti, mas eu acho que eu comi alguma coisa. Ela disse, não, foi dela. Eu disse, ó, o negócio se ama, né? É com muito bom. certeza, é Todo mundo precisa fantástico. provar a microterapia. Com certeza. Inclusive esses enjoos que não passam, né, Marcinha? Fez Sim. de tudo, não tá passando, vai lá. Eu faço o micro, tive o prazer ano passado de fazer com Carol também. Ave Maria, daqui a pouco eu tô de volta. E tem É, muita coisa emocional, né? Tem muita coisa que você vai sim, desbloqueando ali. isso. Então eu acho assim que vale muito a pena, não necessariamente se você tem uma queixa específica, mas para você se conhecer, preventivo mesmo, assim. Eu Melhor. tô apaixonada. Muito bem. Para a gente ir para a amamentação, deixa eu ver. O que é que falta aqui? Enjoo, cadê? Eu tomo glutamina mais 12 gotinhas de própolis, Liu falou. Eu acho que agora, Marcinha, é mais a questão do pós, Alimentação. que tem duas perguntas aqui, uma falando que estão interligadas, né? Uma se o café ele pode ser consumido no período da amamentação, que entra aquela parte, né, do que pode e o que não pode no pós-parto. E também em relação às cólicas do bebê, se tem algum alimento que piora ou não. Isso. O café Vamos começar pelo café, né? O café na amamentação, eu digo assim que se você não tem nenhum problema, a mesma coisa que eu falei na gravidez, de manhã você acordar e tomar um café é vida, sabia? Uma xícara de café, você passou a noite acordada, dando peito. Então, de manhã, esse café às vezes revigora. Então, não tem contraindicação se você toma uma xícara de café. Eu não permito usar e não oriento usar à tarde e à noite, porque vai interferir no sono do bebê, certo? Mas uma xícara de manhã, até meia xícara para você começar o dia, eu acho que dá uma energia para você, certo? Em relação às cólicas, né? Uma polêmica também em relação às cólicas do bebê. Por quê? A literatura é muito pobre em relação a essas questões. Isso pode, isso não pode. Então, assim, eu tenho muito a minha estatística de consultório, certo? Tem alguns alimentos que eu já peço que não use durante os 3 primeiros meses, que é quando o bebê ainda tem a imaturidade do aparelho gastrointestinal. Então, até 15 dias de vida, essas cólicas podem ser em decorrência da distensão de alça intestinal, é fisiológico. O bebê tem aqueles bebês que são mais sensíveis, que tem uma quantidade maior de cólica, né? Nesses 15 dias, que a gente sabe que pode ser por isso. Mas após 15 dias, pode sim ser a depender em decorrência da alimentação da mãe. Por exemplo, se é aquela mãe que come tudo, né? Então, assim, não fiz dieta na gravidez,
não vou, meu pediatra não me mandou tirar nada, meu obstetra também não, dieta livre, estou comendo. Sim, mas aí tem alguns alimentos, como por exemplo, amendoim. Você pode fazer o teste. Época, quem trabalha com amamentação sabe o que eu estou falando. Essa época de São João, a incidência de cólica aumenta muito. Por quê? É o amendoim que come, é a canjica com leite de vaca, leite de coco. O leite de coco é permitido, inclusive é um alimento que eu uso muito. Mas o leite de vaca integral, certo? Aquele gordo, eu não indico. Eu peço sempre que se a mãe não tem nenhuma intolerância à lactose, se não existe nenhum parente próximo, tipo um irmão desse bebê, um primo carnal, filho da irmã da mãe, ou pai, que tiveram a PLV, ou seja, alergia à proteína do leite de vaca, no início de vida dessas pessoas, eu peço que retire. Eu já não coloco no cardápio, observando, certo? Se é foi gestante normal, é uma nutriz normal, não tem problema nenhum, então a gente libera os desidratados, certo? Eu libero o leite, o queijo, o leite nem sempre, só se aquela mãe gostar muito. Eu libero mais o queijo branco, eu libero um iogurte, certo? Uma preparação que tenha queijo, a gente pode fazer. Azeite de dendê é outro alimento que na época da Páscoa, quando junta o azeite de dendê com chocolate, é uma maravilha, certo? Então vamos ter cólica, meu filho tá com cólica, tá, às vezes quando é aquele bebê muito sensível, que já tem uma certa intolerância, um refluxo que já deixa de ser fisiológico para ter aquele refluxo mesmo patológico, que faz esofagite, que não ganha peso, tem que tirar de vez, tá? Então, nesses casos, o bebê tranquilo, quando você se submete a comer esses alimentos, ele pode ter cólica e pode ter refluxo também. Que outros? Os embutidos, porque tem muita gordura. O chocolate Chocolate. ao leite, já a questão da gordura. Aí eu recomendo o quê? O cacau em pó, um chocolate 70% sem leite, com leite de coco. Tem vários maravilhosos que a gente pode estar usando. Mas o cacau em pó, se quiser, aquela pessoa que gosta da vitamina de banana com chocolate. Então vamos ao cacau em pó. É, se o bebê está com refluxo, né, que o pediatra diagnosticou um refluxo patológico, aí a gente retira alguns alimentos da dieta da mãe, que são flatulentos, brócolis, couve-flor, repolho. O feijão, em qualquer situação, eu já dou uma listinha. Ó, quando isso aqui, agora, 37 semanas, que eu chamo, quem me segue no Instagram, sabe lá, fechamento da gravidez. O que é isso? 37 semanas é quando a última consulta antes do parto, quando eu dou esse cardápio da amamentação. Então, eu dou a relação, alimentos que devem ser proibidos. Aí vem chocolate, azeite de dendê, amendoim, os embutidos, né? Enlatados, tá? O que mais? Alimentos industrializados, picantes, pimenta, certo? Condimentos, esses glutamato monossódico, né? Excesso de sódio. Então, a gente evita esses alimentos e da alimentação, o que é que vai comer? Feijão verde, um grão de bico, uma lentilha, o arrozinho integral, os legumes, a proteína, carne, peixe, frango. Mariscos eu evito, camarão, eu libero peixe, polvo e lula, né? Então, camarão, lagosta, siri, depois. Se é aquele bebê ótimo, que não tem nada até 3 meses, então a gente começa a introduzir. E às vezes até as mães dizem, mas meu filho é tão tranquilo, dorme tão bem, não tem nada com 2 meses, então vamos testar. Você vai usar, vai observar e vamos ver como é que ele vai se comportar. Então, a gente tem esses casos também. Como temos também aqueles casos de mães que os bebês não tiveram nada, 4 meses depois chega no consultório o bebê com alguma alergia ou alguma intolerância. Aí você questiona, será? Será? E não tem, a gente não sabe, mas a gente fica, será que foi porque foi exposto àquele alimento precocemente? Será que foi que tomou fórmula precocemente na maternidade? Às vezes o bebê toma fórmula na maternidade e aí um tempo depois começa a desenvolver quando a amamentação não fica efetiva. Então, assim, um conselho que eu dou para vocês, uma dica que eu dou para vocês.
busquem durante a gestação consultoras de amamentação que possam auxiliar vocês. Porque na hora que o bebê está no braço, nasceu a mãe também. E nesse momento, a gente fica muito angustiada. Tem um momento que os bebês têm final de tarde, aquele choro que não para, entre 17 e 18 anos, né? Meu Deus, será que é cólica? Será que é meu leite que não tem? Minha mama tá vazia? O que é que tá acontecendo? Chora, 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 chora. Não gosta, não sei o quê. Gente, existe, como a mãe tem a melancolia do final da tarde, o bebê também tem. Então, aquele momento do crepúsculo, eu sempre oriento, na dieta já tem isso. Quem é paciente meu sabe. Antes do chorinho do bebê, faça um pré-jantar, porque você só vai ter tempo de comer lá para 21 horas quando ele já estiver calminho. E nesse momento que ele estiver chorando, 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 não adianta você ficar, porque você vai ficar nervosa, os batimentos cardíacos aumentam, o bebê vai ficar mais ansioso porque ele vai ver que você está agitada, passa, ele entende, criança é muito esperta, a gente é que pensa que eles são burros, mas eles, ó, estão muito além do que a gente possa imaginar. E aí o que é que acontece? Dê a avó para segurar, porque até o cheiro do leite deixa eles mais excitados. Então, nesse momento de final da tarde, se estiver chorando, não se preocupem. Isso não é falta de leite, não é cólica. É essa melancolia. Um banhozinho de ofuru, se já puder fazer, né? Tomar aquele banhozinho, já bota aquele quarto mais escurinho para entender, bota a pijaminha para entender que é momento de dormir. Então, isso tudo ajuda a relaxar, fazer higiene do sono, né? Então, assim, as cólicas acontecem com esses alimentos, mas acontece uma coisa também, gente, que eu percebo muito no consultório. Quando a mãe é muito agitada, quando a mãe é muito ansiosa, os bebês são mais inquietos, são mais ansiosos, certo? Então, assim, se você acalma, se você faz uma massagem, se você faz uma chantala, se você conversa com seu bebê, certo? Se você tudo que você fizer com ele, é importante que você vá falando, porque isso vai desenvolvendo ele e ele vai parando para ele parar de chorar, porque o choro é o meio de comunicação, certo? Então, assim, você tem que identificar quando o choro é cólica, quando o choro é fome, quando o choro é dentro. Porque para o pai, por exemplo, chorou é peito. É sempre assim. Chorou é peito. Nós somos peito 24 horas, certo? Então, assim, é importante que vocês entendam, até para vocês dizerem, não, ele está chorando de cólica. O que foi que eu comi? O que é que eu não podia ter comido? Que eu comi? Isso acontece muito segunda-feira. Final de semana vai para casa da mãe, ou vai para casa da sogra, ou pede alguma comida fora. Aí liga para o consultório. Meu bebê tá com... Isso liga na quarta, né? Meu bebê tá com cólica desde segunda-feira, não sei o que é que tá acontecendo, tava tão bem. Vamos fazer o inquérito do que é que a gente comeu no final de semana. Não, comi uma comidinha de casa, da casa de minha mãe. Sim, o que é que tinha? Não, tinha estrogonofezinho, com arrozinho, uma verdurinha. Estrogonofe tem creme de leite. Creme de leite tem gordura saturada. E aí o que acontece? O bebê pode ter tido, se ele for um bebê sensível, por causa disso. Aí depois ainda comeu um pudim inofensivo, mamãe fez com tanto carinho, né? Então tem essas coisinhas que a gente precisa entender e conhecer o nosso filho, porque tem aqueles bebês que não tem nada. Às vezes a grávida chega e Messia, eu posso comer pedra, que ele não tem nada. E aquelas que não sai da dieta e o menino vive com cólica. Então é a individualidade também. É estar o tempo inteiro, né, assim, atenta a você, aos sinais, tanto de si como do bebê. Isso que você falou, assim, da mãe, eu acho bem importante, porque, assim, às vezes você quer dar o melhor pro seu bebê, mas você não tá bem, você tá cansada, você tá, né, sem dormir, você não... Então, às vezes, é você também tirar um momento para ser cuidada, para fazer uma massagem, para receber uma massagem, para você fazer uma drenagem, para que você se acalme, para que você possa cuidar desse bebê também com mais tranquilidade, né? Então eu acho que é olhar para o bebê também como um espelho seu. Então, será que o que é que eu posso estar Sempre, passando, né? exatamente. Eu sempre digo que a amamentação funciona se a mãe tiver uma rede de apoio, certo? Ela vai produzir leite.
Mas para ela produzir leite, ela precisa descansar, ela precisa de alguém que faça a comida dela, ela precisa receber os líquidos, porque no primeiro mês você esquece de você completamente, certo? Então, nesse momento que você já vai para a maternidade, você tem que deixar já programado a sua despensa, os alimentos que você vai poder comer, quem é que vai fazer o seu alimento, quem é a pessoa que você vai pedir, 10 horas me levam de manhã. Quase nenhuma Nutri, se não tiver focada, se alimenta depois do café da manhã. Porque é muita demanda. É o banho do bebê, que é aquele arsenal, é a arrumação da casa, é a preparação da comida. São tantas coisas que você não tem tempo, amanhã passa, ó, e já foi. Então, se pedir a alguém que leve água, água é importantíssimo. No mínimo 4 litros de líquido você vai precisar tomar, certo? Por quê? Porque você precisa produzir leite materno. Para produzir leite, você precisa de líquido. E você precisa botar seu intestino para funcionar. Por quê? Se você tiver um parto natural, com certeza esse intestino vai ficar lindo, né? Algumas mulheres, se já têm uma tendência à obstipação, sim, pode ter no pós, mas é muito pouco provável. O parto cesárea é aquele parto que realmente acontece mais, né? Pela questão de medicação, anestésico, tudo isso, que você fica mais quietinha. Então, fica mais lento o peristaltismo e aí demora a evacuar. Então, nesse momento, é importante que alguém lhe lembre de tomar água, tomar seus lactobacilos, comer a frutinha cortadinha. De noite, eu vou passar a noite amamentando, então eu tenho que organizar minha casa. Eu tenho que deixar minha jarrinha de água de coco, eu tenho que deixar minha jarrinha de suco na geladeira, eu tenho que deixar minha jarrinha de água do meu lado, porque se de noite todos estiverem dormindo e eu estiver só amamentando, vem uma fome louca. E se você não tiver tudo organizado, você vai se preocupar em comer frutinha, você vai pegar o biscoito que está na mesa, o bolo, o sequilho da visita, que agora não tem visita. Então, façam lua de leite. Então, não temos visita, estamos fechados para a amamentação. E aí, tudo melhora, porque visita é outra coisa que atrapalha demais a rotina de uma nutrição, certo? Então, assim, a casa tem que estar muito organizada e a rede de apoio também tem que estar determinada. Agora, na pandemia, é uma dificuldade muito grande. Eu morro de dó dessas minhas nutrizes, porque às vezes estão sozinhas. Tem uma que às vezes a gente faz a consulta online, né? E tá lá com a menina, Mércia, hoje minha filha não tive tempo de nada, porque tá só. Então tem que esperar o bebê dormir para se alimentar, certo? Porque o marido já saiu para trabalhar, nem sempre tem alguém em casa, porque a mãe é idosa, não pode ir, ou alguém teve Covid, enfim. Então, assim, essa rede de apoio é indispensável na amamentação. Precisa muito para o sucesso, porque a grávida precisa relaxar. Para eu produzir leite, eu preciso relaxar. Eu preciso estar em paz. Eu preciso jorrar a ocitocina, certo? Para esse leite fluir. E para isso, eu preciso de ter um equilíbrio emocional do marido, da mãe, da irmã, certo? Daquela fiel escudeira que já trabalha comigo há anos, enfim. Perfeito. Mas, Mercinha, amei, viu? Você, como sempre, maravilhosa. Dicas além da nutrição. Fantástica para a vida, Mas né, faz Mercinha? parte. Porque se eu não orientar isso, a alimentação vai ficar prejudicada. Sim, Entendeu? perfeito. Porque não vai conseguir se alimentar e não se alimenta, se estressa. E aí o que é que acontece? Dietas com restrição calórica pode levar a uma diminuição de leite materno. E uma diminuição de leite materno pode expor esse bebê às alergias e às questões todas. Aí a Perfeito. alimentação tem que estar inserida nesse contexto. Não tem como você dizer. É o universo, faz parte. Não dá para desmembrar. Por isso que tem que ter amor, né, Mercinha? Para ter essa visão geral, que sem amor não tem E tem que como. vivenciar. Você precisa vivenciar a maternidade para você entender o que é que a gente está falando. Tá? Porque você que trabalha com gestantes, que você sabe tudo de gestante, de parto, de pós-parto. Quando você for mãe, não importa, você não é Priscila doula, você não é Priscila fisioterapeuta, você é Priscila mãe e você está nascendo ali junto com seu filho. E para que você entenda as coisas, você pode ter feito milhões de cursos. Porque se travar na hora. Quando eu trabalhava na maternidade do Aliança,
Tinha uma enfermeira que ela trabalhava no alojamento conjunto. E ela pariu, ela foi trocar a fralda do filho, ela teve um branco. Ela não conseguiu trocar a fralda do filho. Exatamente por isso, porque ali não era a enfermeira que estava, era a mãe. E no filho você fica, ai meu Deus, será que tá respirando? Será que eu botei a fralda errada? São tantas culpas, são tantas dúvidas que a gente fica muito segura. Até os pediatras, engraçado que quando eles são, quando elas são mães, elas entendem. Há aquelas que não são mães. Então entendem e falam assim, realmente, a prática, a teoria é diferente. A teoria é bem diferente da prática. Porque você precisa vivenciar para entender o que é que a gente está falando. Certeza. E está sendo maravilhoso, assim, poder contar com você para poder ser cuidada, né? Estar nesse lugar mãe, bem assistida, com pessoas maravilhosas como você. Amei, amei, gente. Mercinha, fantástico. Só agradecer. Última coisa que veio na cabeça, assim, que eu acho que é importante falar, Mercinha, assim, que tem a ver com a gestação. Eu já tive algumas pacientes que quando eu fui atender, ai, Pri, porque eu não posso engordar, porque meu corpo, que se preocupa muito com essa questão do peso e do corpo. E eu lembro que até antes de eu engravidar, eu fui em você e você mostrava um gráficozinho, tudo bonitinho, e você mostrou para mim também na gravidez qual o ganho de peso ideal. Então, só para falar um pouquinho assim, só para fechar essa questão do ganho de peso, né? Para mostrar às mulheres que assim tem esse ganho de peso natural, que a mulher ela precisa ganhar, porque esse bebê precisa ser nutrido. Mas só para falar um pouquinho disso para quem tem muito medo, né? Desse engordar, desse meu corpo no pós-parto. Isso. Bom, por isso que é importante a gente fazer um pré-gestação, né? Para estar no meu peso ideal. Se a mulher engravida no peso ideal, ela pode ganhar de 8,5 kg a 12,5 kg. O peso é um parâmetro de avaliação. Eu vou estar sempre observando os exames laboratoriais, o peso do bebê, o percentil que esse bebê se encontra, a alimentação dessa mãe. Então, não é o peso isolado. E eu asseguro a essas mulheres que ganharem a meta estabelecida durante a gravidez, que na amamentação perde rápido. Por quê? Porque o gasto da amamentação é muito maior que da gravidez. É o período reprodutivo de maior gasto calórico é na amamentação. Então, assim, às vezes o paciente volta no primeiro mês, já perdeu tudo e mais alguma coisa. Se é aquela grávida que, por exemplo, ela pode ganhar de 8 a 12, né? 8,5, 12,5. Ela ganha 9 quilos, ou ganha 8,5 kg, ou ganha até um pouco abaixo daquilo que a gente estimou. Eu botei com créditos. Com certeza, no pós, ela vai perder logo peso. A não ser que entre no processo de. Aí a cabeça que entra e tem a compulsão, tá? Aí é outro caso. Mas o ganho de peso na gravidez é estabelecido, é determinado a depender do peso pré-gestacional. É o peso que você tem com mais ou menos 6 semanas de gravidez. Se é uma grávida que já começou a gravidez com sobrepeso, ela vai precisar ganhar menos. Na obesidade, menos ainda. E isso é individual. E aquele gráfico que você está falando, que é o gráfico de acompanhamento da gestante, é importante porque a gente vê mês a mês. Porque não é matemático para dizer, olha, você tem que ganhar 200 gramas na semana, você tem que ganhar 1 quilo. No primeiro trimestre, você pode estar vomitando demais, você pode perder peso. Tem grávidas que perdem 3, 4 quilos. É saudável? Não, mas é um momento, ela tem reservas para isso, certo? No segundo trimestre, aí a gente tem que ter cuidado, porque quando passam as náuseas, aí eu digo, é o efeito rebote. Aí a curva faz isso, sobe. Então a gente tem que controlar para que essa fome seja dosada com o alimento que ela precisa realmente comer, para ela não triar para aqueles alimentos de tranqueira, né? Para ir ganhar peso porque está comendo fora do que deveria comer. Então, é sempre assim, cuidar do sódio, porque o peso também pode estar relacionado com edema. Então, uma drenagem linfática, né? Água é importante também para drenar, beber muito água e fazer atividade na água é importante.
certo? E reduzir o sódio, tá? Se você fizer isso, esse ganho de peso vai ser atividade física indispensável, como é que eu não falei? Indispensável. Eu digo que, ó, é um casamento perfeito. Nutrição e atividade física, eles andam juntos. Porque se é aquele mês que eu comi mais, eu digo, ó, vá malhar todo dia, vá fazer sua caminhada. Não é correr, não pode ter impacto, não é fazer a coisa que você não tenha o hábito de fazer. Caminhada. Você, ó, no seu ritmo, você vai ali e você está gastando de forma saudável. Então, esse ganho de peso deve ser preocupado antes da gravidez. Agora, o que é que acontece? Às vezes a grávida, ela já engravida com sobrepeso, aí chega e não quer ganhar peso. Aí fica com medo de comer porque não quer ganhar peso. Eu digo, você teve a vida inteira para se preocupar com o peso. Agora é a hora que a gente tem que se preocupar com o bebê. O peso vai ser consequência de uma alimentação saudável. Se a gente fizer uma alimentação saudável, você vai atingir a sua meta de peso, certo? Então, é nesse nível que eu, às vezes, o obstetra manda, olha, ganhou muito peso, ganhou 4 quilos nesse mês. Realmente, 4 quilos no mês é muito. Aí você vai desmembrar isso aí. Por que que ganhou 4 quilos no mês? Não ganhou nada no primeiro trimestre, segundo trimestre, comeu demais, São João, não fez atividade física, entendeu? Comeu mais sal. Aí a gente vai segurar essa onda para que no próximo mês a gente segure esse ganho de peso. É por isso que o acompanhamento tem que ser mensal. Exatamente, porque cada mês tem uma nuance daquele mês. Tem um nutriente a mais, né? Uma dica a mais. Então, assim, como faz a consulta com o obstetra, que ele vai ver as medidas, vai ver o ultrassom, vai ver os exames. A nutrição também tem os exames mais específicos, certo? Que é importante para a gente pede para que vocês, para que a gente sinta mais segurança em estar acompanhando vocês, certo? Já que é uma equipe que está cuidando. Perfeito, Marcinha. Gente, essas são as últimas. E o Lio falou, Brito, tá com vergonha de perguntar um monte. Se gestante pode tomar colágeno, que ela tá com muita flacidez. E uma outra gravidinha falou que tá com 33 semanas e só engordou 6 quilos se era normal. Eu acho que esse dos 6 quilos você meio que já falou, né? Depende se tá tudo saudável, você pode fechar rapidinho. O E essa questão pré-gestacional. do colágeno. Colágeno pode sim. Eu recomendo no último trimestre usar o colágeno, né? À noite é o melhor horário para tomar uma forma. Eu gosto muito da forma do Verisol, um colágeno hidrolisado. Então eu recomendo usar o colágeno na gravidez, sim. Não tem contraindicação. Você recomenda mais no Desde eu último tomar de trimestre, tudo. né? No último trimestre. Tá. E esses 6 quilos, eu acho que tá tudo direitinho. Se o bebê estiver bem, né, Marcinha? Se... Depende do peso pré-gestacional, exatamente. Os exames são normais. O bebê está evoluindo bem, percentil normal, ela está se alimentando bem. Tem pacientes que engravidam no baixo peso e terminam a gravidez no baixo peso, mas a curva está ascendente, está desenvolvendo, mas é o metabolismo daquele paciente, sabe? Então tá crescendo direitinho, o bebê tá bem, aí no fechamento a gente vai dar mais caloria na amamentação, porque aí vai perder rapidinho. Perfeito. Marcinha, sinta-se abraçada. Mês que vem estou lá de novo. Muito obrigada também, meninas que participaram, todo mundo. Marcinha está sempre à disposição, né? Colocando coisinhas no Instagram dela também. Então, é uma pessoa maravilhosa, super disponível, que posta várias dicas. Qualquer coisa que precisar também, manda mensagem para a gente, que a gente vai ajudando. E claro, né? Se puder, melhor ainda, marca consulta para poder ter esse acompanhamento, que você sai de lá, gente, em êxtase. Confesso que eu fiquei tensa em subir na balança, mas fiquei tensa, mas deu tudo Deu tudo certo. certo, né? Deu O tudo gráfico certo. estava bonitinho, nada muito, mas Sucesso feliz, para né? vocês aí que estão assistindo, sucesso na gestação, na amamentação. Vocês que estão tentando, não desistam, não fiquem frustradas, insistam, sabe? Eu acho que todo mundo tem o direito de ser mãe, de viver a maternidade. Então, busquem apoio, tá? Pessoas que possam acolher vocês. Perfeito. E boa Obrigada, Mer. noite. Um beijo grande, uma ótima noite. Boa Tchau. noite. Tchau.